Então, caríssimos alunos, dando continuidade a essa segunda parte da aula e nos atendo à questão da configuração aí das políticas sociais em torno das contradições próprias do capitalismo vigente, esse capitalismo que nós vivemos, neoliberal, que a gente vai adentrar um pouco nesse conceito agora. Então, na sequência da aula aí de atualidades políticas, econômicas e sociais sobre o eixo política, pensando nas políticas sociais e todas as suas contradições, é, o nosso autor, ele vai entrar agora, a nossa autora, desculpa, vai entrar agora na questão política mais detida, da crítica dela, mostrando toda aquela, aquelas contradições do antagonismo que está circunscrito à relação das políticas sociais em torno da relação contraditória e antagônica entre capital e trabalho e todas as lutas de classe e interesses sociais gestada aí pelo Estado, sendo reproduzido pelo Estado, não enquanto um ente fora dessa relação, né? Vale lembrar, né, que eu estou batendo muito nessa tecla, mas como um ente político-administrativo que está permeado por essas relações conflituosas e ele tem que buscar, ou deveria buscar, de certa forma, contribuir para a ampliação das políticas sociais e da luta social, mas a gente vai perceber aí, pela defesa da autora, que o poder público em torno das políticas sociais, no que tange as políticas sociais, esse plus, no caso que ela está falando, que esse algo, plus vem do latim algo a mais, que deveria ser, na verdade, uma remuneração do, do empregado, que não é em espécie. Por que ela quer dizer que não é espécie? O texto está meio trucado, mas só para a gente lembrar que quando o Estado, no caso, ele tem de cumprir aquela ideia de papel no processo de reprodução da vida social, ou seja, ele vai atuar como um ponto de colaboração com a reprodução da riqueza, só que ele não vai atuar diretamente na produção, como se vocês, ele vai colaborar para que essa riqueza seja, digamos, é, distribuída. As políticas sociais, que comumente chamamos de salários indiretos, que eu disse para vocês na primeira aula, seria esse plus. Então, o que seria isso aí, as políticas sociais? Dentro desse rol, além de educação, saúde, previdência social, com esse objetivo do Estado colaborar para isso, e não receber em espécie seria essas políticas sociais, que na verdade deveria o governo, na sua ação governamental, conseguir, digamos, implementar de fato aquilo que está na Constituição de 1988, que é aquela parte da Seguridade Social do trabalhador, envolvendo lá todo aquele tripé da Seguridade Social. Só que, é, pensando no binômio capital-trabalho, que está necessariamente posto à relação das políticas públicas, o que a autora quer mostrar para nós é que, ao Estado garantir esse mínimo de subsistência ao empregado, isso reflete necessariamente no preço da força de trabalho pago pelo empregador. Por que isso reflete? Porque o trabalho tornou-se a mercadoria nesse sistema capitalista, e enquanto mercadoria ele vai obedecer toda a lógica do mercado, da lei da oferta e da procura. Então ele deixa de ser algo fundamental e passa a ser algo como produto do trabalho, né, do trabalhador. Então ele é absorvido como produto nesse sistema capitalista, e como produto ele vai estar preso à expectativa da margem de lucro, né? Ele vai estar presa a toda a lei de mercado aí, de oferta, de procura, que nessa implementação da política social perpetuada pelo Estado, quem vai sair ganhando de fato com isso tudo vai ser aí o empregador, com a sua margem de lucro alta, no caso, o trabalhador que emprega essa mão de obra barata aí, porque está preso a essa lógica de mercado como mercadoria, que vai sair perdendo mais, vai, digamos, ter um mínimo de políticas públicas sociais investidas na classe trabalhadora, é, ainda sobre o manto da ideologia como benesse.
Porque se a gente for pensar, todo o recurso que é apropriado pelo Estado, quando esse visa garantir o bom funcionamento da política social, por ser gerenciado pelo próprio Estado, pelo poder público, não se torna necessária ou obrigatória todo aquele montante que ele arrecada na sua totalidade, em termos de dinheiro, digamos, de salários aí, digamos, não pagos, toda aquela lógica que eu já citei para vocês de política social com educação, saúde, aquilo que deveria ser investido em termos desse salário não em espécie, dessa que faz parte daquele tripé da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência, o Estado não vai investir todo o montante que ele arrecada em sua totalidade, porque as garantias asseguradas por essa classe trabalhadora, é, objetivando um grau satisfatório apenas, ela faz com que a classe trabalhadora fique satisfeita com esse pequeno montante, na sua maioria, e ela não consegue perceber a lógica de fundo da relação capital-trabalho, tanto que, no caso, as políticas sociais sobre esse manto de benesse, ela, digamos, camufla todo esse dispêndio pouco que o Estado dá em termos de política social, comparada a toda a arrecadação aí, em termos de impostos que a classe trabalhadora paga diante de toda a camada de impostos que a gente paga em torno para o Estado. O que soma-se a isso também, se a gente for pensar em termos de colocar isso a pratos limpos, a preocupação fundamental do Estado, digamos, nos seus detentores aí, gerenciadores do capital, auxiliados por esse comitê que gerencia os interesses da classe economicamente mais ativa, a burguesa, é só assegurar a perpetuação da força física no seu sentido primário, digamos, e básico. Então seria desnecessário aí para o Estado, digamos, assegurar e priorizar toda a destinação dos recursos públicos arrecadados em benefício dos empregados que ali compõem os setores da classe trabalhista. Então isso explica porque que a defesa da autora do texto é mostrar que as políticas sociais, sobretudo as políticas direcionadas por esse campo trabalhista, sempre vai assegurar, no caso, os interesses dessa classe política mais ativa, mais economicamente ativa, no caso da política burguesa, como o Estado que já está gerenciando todos os interesses aí dessa classe. Só para deixarmos caracterizado em termos históricos, nós formos pegar a questão no Brasil em torno desse processo de políticas sociais e da dificuldade que é a sua implementação até hoje. Nós temos aí nos anos de 1980 e 90, tivemos uma grande queda das políticas sociais, porque nós temos ali a implementação das ideias neoliberais no país. Lembrando que o neoliberalismo, né, baseado na escola de Chicago, de Hayek, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, todos aqueles governos que a Europa está passando, então, Europa, Estados Unidos, está passando em termos já de um recrudescimento do estado do bem-estar social, baseado das ideias do keynesianismo, que foi aquela tentativa de recuperar a Europa no pós-guerra, até mesmo os Estados Unidos após a quebra da Bolsa de Nova York, com o presidente Roosevelt, toda aquela tentativa de o Estado intervir mais na economia para tentar apaziguar os ânimos econômicos e retomar a alavanca de crescimento econômico e social e todas as demandas sociais. Nós temos no Brasil vivendo um processo oposto, enquanto nós temos, assim, em termos jurídicos políticos, o Brasil vai, digamos, contraditoriamente, vai estar vivendo um projeto social ali em 1988, com a nossa Constituinte, um Estado mais cidadão, que é um Estado democrático de direito, a partir de toda aquela promulgação da Seguridade Social da Constituição, no tripé saúde, assistência e previdência. Só que no Brasil não foi implementado como deveria, porque internacionalmente já estava se vivenciando todo aquele Estado neoliberal
E nós, como economia periférica e dependentes das grandes economias, é óbvio que a, a, a questão das diretrizes que queriam ser tomadas eram para, no plano econômico, muito mais atender às demandas do Estado, dessa política neoliberal, dessa economia neoliberal, para satisfazer a, a questão das demandas dessas economias centrais, do quais a América Latina, o Brasil é dependente. Então você tem aí, digamos, toda uma política sendo implantada de forma contraditória. Na verdade, nunca foi implementada uma política social séria no Brasil devido aí a essa dependência econômica com relação às economias neoliberais. E esse Estado mínimo, né, esse Estado neoliberal, que é o Estado intervir cada vez menos na economia e deixar todos os setores de serviço, digamos, para a sociedade civil, quem tem dinheiro pagar, que pague por isso. Nós temos aí, como bem a charge que mostra, a questão da reforma trabalhista que passou pelo Congresso, e nós temos lá um grande desmantelamento de de serviços que nós tínhamos e prestação de serviços que nós tínhamos, digamos, por parte de direitos nossos consolidados na nossa Constituição, desde do governo Vargas, como 13º, descanso semanal, toda aquela questão que agora a reforma trabalhista houve um grande desmantelamento. Essa política adotada em lato sensu, a gente vai perceber aí que é, os trabalhadores, digamos, que vão sofrer a maior carga perante esse Estado neoliberal. Você vai ter uma política que vai, digamos, refrear os gastos e os serviços públicos e vai, digamos, as empresas que vão passar a, a dar as diretrizes sociais em termos disso. Ou seja, quem pode pagar por esse serviço é que vai ter, digamos, a uma política social, digamos, ou a um serviço de qualidade, ao passo que a grande população, a massa digamos aí, de trabalhadores, que figura toda, digamos, essa parte dos impostos e paga todo e, digamos, e sustenta essa base aí, é que vai sofrer com toda essa lógica aí neoliberal. Então, o que podemos perceber é a incisividade dessa influência do neoliberalismo na questão do desempenho do bem-estar social. Então, a política neoliberal, esmiuçando um pouco mais aí, ela incrementa a política do desemprego e aumenta cada vez mais o seu desaparecimento. Em que sentido? Ou seja, as condições de emprego, com a precarização aí dessas condições de emprego, no sentido de que cada trabalhador vira um CNPJ, ideologicamente falando. Ou seja, é possível cada trabalhador prestar o seu serviço, trabalhar sem carteira assinada, não há mais aqueles gastos com as carreiras, nem garantias, né, das carreiras. Ninguém entra numa empresa hoje pensando que vai ficar muito tempo, vai garantir, digamos, todos os seus, aquela ideia que tinha outrora de uma carreira dentro de uma empresa. Mas agora as demandas do mercado e digamos, as pressões postas pelas as grandes multinacionais é que vai sobrepor, digamos, as necessidades sociais. Então aí a gente vai entender por que chegamos hoje com 12% da população economicamente ativa desempregada. E isso vai, digamos, fortalecer ainda mais essa defesa da autora, o tanto que toda essa lógica neoliberal que ela cita aqui no regime de produção capitalista vai fazer com que uma grande massa dos trabalhadores seja prejudicada. E é justamente esse rol de ideologia que faz parte da, da lógica neoliberal, que vai regular ali as condições de trabalho e, e vai, digamos, canalizar essa, esse desmantelamento das formas sociais de democracia, da democracia social,
e vai, digamos, fazer com que todos aqueles direitos sociais que os trabalhadores tinham em termos históricos vão desaparecendo e vão sendo minados ao longo dos anos. Então você tem aquela lógica fordista, digamos, de, de aparelhamento do Estado com a política neoliberal, em que serviços que outrora deveriam ser garantidos pelo Estado vão ser direcionados pelas empresas privadas. Quem puder pagar por tais serviços, que paguem, e quem não puder, que fique com aquelas políticas sociais, digamos, educacionais, de saúde que o Estado pode oferecer. Aí você tem toda a precarização, digamos, desses serviços, sobretudo baseados nessa lógica neoliberal. Então, só para deixar um pouco mais claro, todos os direitos sociais são abolidos, né, pelo neoliberalismo, são transformados em serviços. Deixam de ser direitos e são transformados em serviços, na verdade. Então, você compra e vende no mercado, né? A grande privatização, se a gente for pensar, então, alguns autores sugerem isso nas suas críticas ao neoliberalismo e essa relação com as políticas sociais, não é a privatização das empresas estatais. A grande privatização que vai incorrer e redundar nas dificuldades todas com relação às políticas sociais é a transformação justamente desses direitos e serviços, agora que você tem que comprar no mercado. Então, feito isso, você tem toda a maquiagem aí ideológica em torno dessa dessa lógica de mercado que vai, é claro que eles vão sustentar uma ideologia muito forte, que isso é bom, isso é ótimo, a ideologia que de certa forma não vai existir mais classes sociais e que cada indivíduo pensa a si próprio como uma empresa, que é a ideia de mérito, né? Ele é um empresário de si mesmo, ele acredita que ele vai buscar um emprego e que ele negocia de igual para igual com o empregador. Ele é uma empresa, ele é um CNPJ aí, então você tem ele não mais como um trabalhador, mas como um colaborador. Você tem toda essa camada de ideologias que vai revestir essas relações e vai, digamos, tornar quase que imperceptível para a grande classe toda essa lógica neoliberal que vai perpassar as políticas sociais. E a autora vai terminar o texto justamente com esse adentro, mostrando que a política e a política social vai, digamos, apresentar esse claro inequívoco do conteúdo das classes sociais e porque está aí, digamos, preso aos interesses dessa classe dominante, e isso vai forçar ainda mais essa ideologia neoliberal que corrói por dentro essa classe de trabalhadores. Aí você tem, sim, jovens trabalhadores que não se veem mais como trabalhadores, mas como pequenos empresários que vão prestar serviço. É uma empresa contratando outra empresa. Então você tem aí toda uma grande ideologia que vai medianizar a sociedade inteira, como se todo mundo fosse classe média, a perda da referência de classe, como a autora vai bem ressaltar, um extremo individualismo competitivo e, digamos, a privatização de todos os direitos. Então, a ideia que vai concernir todo esse envolvimento ideológico em torno dessa desse trabalhador como empresário de si, ele se faz por ele mesmo, como self-made man, a meritocracia, é fazer com que o indivíduo acredita no seu mérito próprio e fica assim, digamos, permeado entre a classe trabalhadora essa noção quase que imperceptível o quanto a classe trabalhadora perde com esse neoliberalismo, sobretudo introjetado ideologicamente dentro do próprio conceito de classe, que não existe mais, todo mundo vive uma certa medianidade, esse individualismo competitivo que assola todas as relações trabalhistas vão cada vez mais minando a ideia de classe social. Então, para finalizar a nossa aula e pensar como escapar essa grande dificuldade das políticas sociais dentro
dessa lógica capitalista e mesmo uma lógica neoliberal, mas atualmente a proposta da autora não é novidade para fugir a essa expectativa aí da dificuldade que a própria política social e a política tem no que tange ao fato dela sempre estar presa aos interesses das classes dominantes, é o fortalecimento das decisões fora do âmbito da política institucional. Então, é buscar, como o Gramsci mesmo ressalta na questão da ideia de hegemonia, que se encontra dentro do capitalismo para a contribuição e a ampliação dessa luta social, é buscar dentro de espaços em que não estão no âmbito político, reforço aí através dos sindicatos, associações, conselhos. A gente pode pensar aí as ONGs, as OCIPs, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, associação de bairro, movimentos sociais, filantrópicos e até mesmo a questão do partido, visando aí a ampliação e a participação do trabalhador no que tange aos seus interesses e o fortalecimento da classe. Ou seja, é o fortalecimento da classe social. Se por um lado você tem o desmantelamento através da lógica neoliberal, em que você tem uma ideia forçada praticamente no indivíduo que se faz por si só, o indivíduo empreendedor, fora da classe, e toda a lógica que o neoliberalismo impõe como ideologia, o fortalecimento vai se fazer com o reforço justamente de uma política séria e de uma política social, ou seja, favorecendo não a mim como um empreendedor único, mas eu enquanto classe social. Então a defesa da autora, ela busca resgatar essa participação no âmbito democrático, em que o próprio fortalecimento dos direitos sociais, das garantias das políticas sociais, se faz pela união conjunta em torno dos interesses aí das classes minoritárias, sobretudo como aí um entrelaçamento pensado aí pela questão trabalhista, que pode ali assegurar ainda alguns direitos que nos restam e lutar por isso. Então, penso que, como a gente está tratando muito desse tema da democracia, e para fugir à expectativa alienante que se coloca em torno da lógica neoliberal, e sobretudo por aquela ideologia maior de que a questão dos direitos sociais e até mesmo das políticas sociais não é uma benesse, mas é uma coisa que nos pertence e é garantida em Constituição, já que nós é que pagamos aí grande parte dos impostos e não tem como furtar isso. Então, é mais do que lógico a gente cobrar em termos de classe social aquilo que é nosso por direito. Então, aí você tem aí a questão da democracia sendo como um grande mote, uma grande mola propulsora, como um espaço em que, se nós temos um regime democrático, então cabe a nós lutarmos por aquilo que é nosso por direito. Então, a solução da autora vem a calhar com toda essa ideia que nós estamos tratando em termos de democracia, em termos de direitos sociais, de resgate da luta social e de buscar fortalecer a questão da classe social para justamente mantermos uma política social séria. Então, acho que a aula termina aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima temática em atualidades políticas e econômicas.